Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra de Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Vou ler com os irmãos no livro de 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 18. A epígrafe do texto que fala assim: a excelência de Cristo. 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 18, está escrito assim: Ele é o cabeça do corpo da igreja. E o princípio e o primogênito dentre os mortos. Aqui fala que Jesus ele é o cabeça da igreja. E toda a igreja são membros do corpo de Cristo, ou seja, a cabeça da igreja sacrificou por nós. E agora olha o que diz aqui, livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Aqui fala os dons do Espírito Santo. Está escrito assim, Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então, aqui no livro de 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 18, diz: Cristo ele é o cabeça do corpo da igreja. Em Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz que nós somos o corpo de Cristo. Aí quando você vai aqui no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 16, aqui Jesus Cristo está falando. Ele diz assim, na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Entendeu? O que Jesus está dizendo aqui? Se eles o perseguiram, se eles o sacrificaram, eles sacrificarão nós também. Por isso que Jesus, quando você pega, Jesus ele é o cordeiro, que é o número 7, que é os 7 Espíritos de Deus, ele é a serpente, que é o número 9, que são os 9 mandamentos. Quando você pega os 7 Espíritos com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão da tribo de Judá, e Jesus vinha prometendo que sacrificaria por nós na cruz para nos salvar. Aí quando você vai no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5, Deus ali separa 300 homens que foram fiéis e lamberam a água como cachorro. E o número do cachorro é o número 5. Aí você pega Jesus, que é o número 16, o leão. Quando ele morreu na cruz, quando Jesus morre na cruz, no livro de Mateus, capítulo 21, que fala a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus entra lá e sacrifica e morre na cruz, ali ele tornou-se o novilho do sacrifício. Por quê? Porque ele era o leão e ele incorporou a fidelidade, que é o número 5, 16 com 5 dá 21, que forma o novilho do sacrifício, o cabeça da igreja. Entendeu? Então Jesus ele é o novilho do sacrifício. E a novilha vermelha simbolizava a igreja. E Jesus é a cabeça da igreja. E a novilha vermelha, quando era sacrificada no altar, era sacrificado tanto a cabeça como o corpo. E nós somos corpo da novilha vermelha, se nós somos igreja verdadeira. E lembre-se o que Jesus falou. Se o teu inimigo quer que você ande 1 milha com ele, ande 2. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Então toda pessoa que diz que se um ladrão entrar na sua casa você pode matar, ele está errado. Se você for um cristão verdadeiro, você não pode matar, você tem que pregar o evangelho para salvar ele. Aí você fala, mas se ele matar minha família e não sei o quê, se você for um cristão verdadeiro, morrerá você e sua família, mas morrerão salvos. Porém, se você matar o ladrão, ele morrerá sem salvação, porque ele está no pecado. E isso dá testemunho que você não amou o teu próximo. Vigiai